Meus caríssimos alunos, alunas, nossa aula de hoje será sobre formação do ego. Estruturação da personalidade. Essa aula serve como um prelúdio, um tira-gosto do módulo que nós teremos no próximo mês, que será sobre a estruturação da personalidade. Hoje farei uma sensibilização para que nós, estudantes interessados em psicanálise, possamos ter uma ideia significativa do lugar que ocupa a estruturação da personalidade na psicanálise. Temos ainda por terminar o módulo dos mecanismos, alguns mecanismos que ainda faltam. Por exemplo, identificação, introjeção, anulação, ascetismo e isolamento. Até o final do mês, nós vamos abordar esses 5 temas para fechar o ciclo dos mecanismos. Hoje, uma aula especial falando da formação do ego. Como nós entendemos que esse espaço é um lugar de profissionalização, onde muitos aqui estão a buscar conhecimento para exercício de uma profissionalização, dentro das regras, dentro dos códigos morais do ofício, da profissão, é significativo. Nossa reflexão e o nosso trabalho, para que a gente possa ser iniciado nos desafios e nas provocações, no que diz relação à estruturação da personalidade. A estruturação da personalidade ocupa um lugar central na psicanálise. Eu farei um acréscimo, uma reflexão, para que a gente possa ter uma referência. Sempre que falo da formação da personalidade, sempre lembro a necessidade imperativa de falar da formação do caráter. Você já conhece aquele mantra que muito utilizo em minhas reflexões? O caráter de um homem determina a sua missão. Então, faremos depois da abertura uma reflexão a respeito do lugar do caráter na estruturação da personalidade. Todo esse material, toda a reflexão de hoje, só nos ajuda a ressignificar a nossa caminhada, a ressignificar a nossa história. Nós que estamos buscando uma expertise, nós que estamos a buscar um know-how no universo da psicanálise, precisamos dar conta da nossa competência. Aprender. No caso de hoje, aprender a ressignificar a nossa história. Inclusive, para dar sentido à nossa prestação de serviço. Então vamos à mensagem do dia de hoje e vamos dar início ao nosso trabalho. Bom dia! Pensamento de hoje. O passado é uma história que contamos a nós mesmos e só faz sentido quando nos revela a essência do eu que nos fez chegar até aqui. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem.
Dando continuidade à nossa reflexão, então tivemos a nossa abertura, tivemos a nossa mensagem no pensamento de efeito, passado a história que contamos a nós mesmos. E vejam, só o começo desse texto, porque não farei a leitura dele na totalidade. Então observem, essa abordagem considera o passado não apenas como uma sequência de eventos, mas como um mosaico de experiências que moldam o inconsciente e influenciam o comportamento presente e futuro. Sempre estamos a bater nessas teclas. Daí a importância delas. A reflexão sobre o passado, nesta ótica psicanalítica, revela a natureza, a essência do eu e destaca como as experiências passadas nos conduziram até o ponto em que estamos. Vejam um pouco das nossas aulas, dos nossos encontros, como eu tenho insistido da importância da releitura, da ressignificação, de recuperar memória, de buscar entrevista, ou de buscar nas entrevistas as experiências significativas de 0 a 6, 7 anos, onde a razão não permitia ainda presente em nossa mente, não permitia uma consciência de nós mesmos. Temos poucas lembranças. Como é importante resgatar essa vivência, procurando na fala com os pais, com a mãe, com o pai, com os cuidadores, as cuidadoras, os avós, avô, avó, para resgatar essa fase. Aqueles que são candidatos a uma profissionalização, a uma busca de atender ao nicho da psicanálise no mercado, importante garantir alguns passos. Alguns passos se tornam imperativos, se tornam necessários. Um deles, justamente, resgatar o período de 0 a 6 a 7 anos, num processo de autoanálise ou num processo de análise pessoal, ou de uma forma preventiva por meio de entrevistas com aqueles que dividiram essa história conosco. Veja da importância, como dizia, o que está no nosso inconsciente, histórias que nós vivemos, e o inconsciente as guarda com muita segurança e elas influenciam o nosso comportamento. Então veja o seguinte, o que nós temos e podemos lembrar aqui. Já estamos iniciados no conceito de repressão e na questão do retorno do recalcado. Freud identificou a repressão como um mecanismo de defesa, pela qual experiências dolorosas ou que não aceitamos são empurradas para o inconsciente. Então o passado não é estático, o passado é dinâmico, tem influências no presente quando traz o retorno do recalcado. Observem esse princípio, muito interessante. Com relação à transferência, esse processo sugere que a maneira como interpretamos e interagimos com o mundo está influenciada por nosso passado. Daí a importância de discernir projeções. Essas projeções para entender a essência daquilo que nós fazemos no dia a dia. Complexo de Édipo. A análise desse complexo pode revelar ou revela padrões recorrentes de comportamentos e desejos e que proporciona insights sobre a formação do eu. Verdade? Verdade. Disse a vocês que na minha análise pessoal em depoimento identifiquei diversos padrões de comportamentos recorrentes com raízes de 0 a 6, 7 anos. Sonhos e símbolos. A análise de sonhos permite uma janela para o passado, para um passado esquecido ou reprimido, e oferece insights a respeito da compreensão de conflitos internos que não foram resolvidos.
Quanto ao desenvolvimento psicossexual, a reflexão sobre esses estágios ajuda a entender como o passado configura aspectos fundamentais do eu, incluindo a identidade, desejos, relações interpessoais. Perfeito? Com isso, estamos então motivados à compreensão dessa frase de efeito. Vamos para o próximo bloco. Quebrando um pouco a sequência da nossa metodologia, trago hoje, por falar na formação do ego, por falar na estruturação da personalidade, o lugar da formação do caráter. Formação do caráter, processo que é influenciado por diversos fatores psicológicos, sociais, culturais, religiosos, daí por diante. A abordagem psicanalítica é uma das perspectivas para entender esse processo da formação do caráter, de um modo especial, dando ou valorizando o lugar das experiências iniciais da vida. De modo especial, conflitos internos e a interação entre o consciente e o inconsciente, consciente e inconsciente. Vejam a semelhança da importância que eu estou dando às características do profissional psicanalista. Aqui é importante também observar algumas características na formação do caráter ou algumas características que nos conduzem à instalação de hábitos para garantir qualidade nos padrões de comportamentos, nossos padrões de comportamento. Então, por exemplo, a primeira característica, resiliência psicológica. Quem tem a resiliência psicológica? Quem instala? Qual é o caminho? Observem que a capacidade de se recuperar diante de adversidades é significativa para o desenvolvimento do caráter. Então, olhem a experiência de vocês, da infância, da adolescência, da vida no ensino fundamental e médio, na graduação, na faculdade, na universidade, nos cursos técnicos, nos cursos livres. Observem qual é a capacidade que eu tenho de me recuperar diante da adversidade, dos imprevistos, dos balanços que a vida nos dá de vez em quando. Quem tem essa capacidade de responder com atitude frente aos desafios da adversidade, desenvolve a resiliência psicológica, que é a superação de desafios e resolução de conflitos internos. Isso ajuda na construção do ego. Evidentemente, contribui para um caráter mais resiliente. Observe a sua história, observe as adversidades que a vida lhes tem oferecido e observe como você tem superado esses desafios. Essa experiência, que é significativa, ela ajuda na instalação de hábitos do bom caráter. Uma outra característica, vocês já estão habituados às provocações, é a famosa empatia. Ela não chega de graça às nossas mãos. A habilidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outros é um componente essencial do caráter. Eu gostaria que vocês se imaginassem, que vocês pudessem refletir nessa provocação empática, até onde eu já tenho instalado esse padrão de comportamento. Empatia.
compreender e compartilhar o sentimento dos outros de um modo humanizante. Tenho que fazer a minha parte. Digo a vocês, não é uma habilidade de fácil instalação. Preciso muitos exercícios. É preciso trabalhar muitas adversidades para se dar conta da importância de ler a realidade na perspectiva do sentimento dos outros. Uma outra característica significativa, já temos tido a oportunidade de tecer comentários, a integridade. Integridade, adesão a princípios morais. Pode ser a partir de códigos socioculturais, a partir de códigos socio-religiosos, adesão a princípios morais, frequentemente associada, evidentemente, à força do superego, aquela parte da personalidade que justamente internaliza normas sociais e morais e religiosas. Evidentemente que esse superego tem que associar sempre dentro dos limites verdadeiros. Normas sociais, morais e religiosas que são propostas de limites falsos devem ser repensadas. O superego também é um indicativo, bem desenvolvido, é um indicativo de um caráter forte, que justamente trabalha os impulsos primitivos de acordo com os valores éticos. Integridade. Então temos 3 características na formação do caráter: instalar hábitos de resiliência psicológica, instalar hábitos de empatia, instalar hábitos de integridade, que são aqueles comportamentos padrões que dão tom para a nossa caminhada. Uma outra característica, a autenticidade. Ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros é uma qualidade de caráter. Eu sou autêntico no grupo e sou autêntico sozinho. Minha autenticidade é a mesma na solidão e é a mesma na experiência da coletividade. Sou autêntico. Responsabilidade. Ser responsável por suas ações indica maturidade psicológica. Hoje mesmo dizia a vocês, numa aula que eu dei sobre filosofia da autoavaliação na perspectiva formativa, em falando do nosso curso de psicanálise, eu dizia: sinto a minha responsabilidade. Partilho a minha responsabilidade com vocês pela honestidade e seriedade do curso. Aqui nós estamos para ensinar e aprender. Aqui nós estamos para qualificar profissionalmente nossas competências e habilidades. A minha responsabilidade divido com a responsabilidade de vocês. Então nós temos um compromisso de corresponsabilidade mútua, eu e vocês, para que o curso dê os seus frutos. É uma característica do bom caráter? Sim, característica do bom caráter. Uma que poderia passar pela porta: curiosidade intelectual. Aquela vontade de explorar, entender, questionar o mundo contribui para o desenvolvimento do caráter. Eu dizia a vocês que eu tive uma série de privilégios e agradeço por isso. Um deles, eu participei, fiz parte de um ensino-aprendizagem onde se educava ensinando muito mais as perguntas do que as respostas. Isso
desenvolveu em mim o desejo de explorar, de entender, de questionar o mundo à minha volta. Uma pedagogia de perguntas, não de respostas. No sentido da curiosidade intelectual, a ideia da sublimação, quando apresenta impulsos inaceitáveis que precisam ser transformados, pode ser um meio para canalizar a nossa maneira produtiva, nossa laboriosidade, a nossa intelectualidade a favor da prestação de serviço. Então, que tenhamos curiosidade intelectual na perspectiva da psicanálise. Conhecer para servir, para fazer diferença. Uma outra característica do bom caráter é o autoconhecimento. Conhecimento de mim mesmo. Gnot selton, conhece-te a ti mesmo. A busca pelo entendimento de si mesmo, incluindo aspectos inconscientes da personalidade, é fundamental para a formação do caráter. Quando a gente mergulha e recupera muitas informações que estão armazenadas no inconsciente, nós passamos por um processo de purificação. E a gente se dá conta como isso faz bem para o nosso caráter. Autoconhecimento, sempre, até a morte. Uma outra característica do bom caráter, flexibilidade psíquica. Evidentemente, nem sempre temos uma verdade absoluta. Nem sempre nossas certezas definem situações de conflitos. A capacidade de se adaptar a novas situações, a capacidade de mudar de opinião diante de novas evidências é uma qualidade do caráter. Em aulas passadas eu repeti aqui uma frase que sempre escuto. Pais, adultos, muitas vezes procurando aí uma terapia que vá ao encontro dos seus conflitos e afirmam peremptoriamente, afirmam de cátedra, de cadeira, a educação que meus pais me deram é a educação que eu dou para os meus filhos. Evidentemente que a frase é ambígua, mas vou pegar pelo lado da aprendizagem. A educação que meus pais me deram não pode ser a mesma que eu devo dar aos meus filhos, porque nós estamos num contexto e numa história diferente. Essa é a premissa. Portanto, a psicanálise ela valoriza a flexibilidade do eu, do ego, para fazer essa mediação, sempre id, impulsos primitivos, e superego, códigos morais. Sem esquecer a pressão do dia a dia, da realidade externa. Uma outra característica do bom caráter, generosidade. Saber estar a serviço dos outros, experimentar o altruísmo é uma característica do bom caráter. Altruísmo, já trabalhamos, está no vocabulário de vocês, está no repertório de vocês. Freud associava a ideia do altruísmo à sublimação. Aqui nós temos já um conhecimento. Capacidade de amor. Capacidade de amar, capacidade de estabelecer vínculos emocionais profundos é central para a teoria psicanalítica do caráter. Durante uma fase da minha vida, eu participava de um movimento que preparava casais para casamento. Havia
diversos profissionais, eu era um deles, e justamente a minha palestra era sobre a capacidade de amor que eu levo para um compromisso a dois. Capacidade de amor que precisa se encontrar no nível de maturidade. Quando eu procuro um vínculo com alguém, quando eu tenho um propósito de tornar alguém mais próximo na minha caminhada, devo estar atento à frequência do meu amor. E eu dizia muito: quem procura esse propósito, quem procura esse compromisso de colocar alguém lado a lado, dia e noite, para partilhar, compartilhar uma história, uma vida, precisa se dar conta do nível desse amor. E a expressão que muito eu utilizava, e já disse a vocês, era uma clássica de Maslow: amar aquele que está do nosso lado é a capacidade que nós temos de fazer aquele que está do nosso lado existir. Então vocês imaginem que num vínculo conjugal, que num vínculo matrimonial, que num vínculo de uma relação estável, que no vínculo de uma convivência mais que fraterna, uma convivência íntima, como é importante a qualidade do meu amor. Amor esse que fará aquele que estiver do meu lado existir. Pense nisso. Com isso nós temos uma visão de 10 características que caracterizam a formação do bom caráter. Vamos para o próximo bloco. Nesta aula de hoje nós não temos um mapa mental de referência, mas eu tenho a estrutura que eu posso repassar com vocês apenas para apresentar a estrutura, para que depois, silenciosamente, harmonicamente, vocês busquem uma sincronicidade, busquem uma comunhão com essas informações. Formação do ego é um tema central na psicanálise e na compreensão da psique humana. Ao estudar a formação do ego, é fundamental considerar os diversos aspectos, desde a primeira infância até a maturidade, lembrando-se sempre, incluindo sempre, a interação entre id, ego e superego, entre isso, o eu e o supereu. Vamos apenas sinalizar a vocês, não vamos entrar no mérito da explicação, mas apresentar a vocês a beleza da provocação. Primeiro, conceito de processo. Formação do ego, importante falar do processo. A formação do ego é um processo dinâmico que começa nos primeiros estágios de vida. Daí aquela orientação significativa. Recupere essa fase. Principalmente aqueles que são candidatos a exercer a profissão de psicanalista no mercado. Quanto às estruturas do ego, vocês já conhecem, não vamos entrar no mérito delas. Primeira identificação, apego. Observa essa fase, a infância. A infância é um período crítico na formação do ego, do eu, marcada pela primeira identificação e pelo desenvolvimento do apego. Pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com quem cria, com a cuidadora, pode ser com o avô, com a avó. É importante esse lado da identificação e os vínculos do apego. Winnicott falará mais à frente da mãe suficientemente boa. Não pode ser nem uma mãe boa demais, nem pode ser uma mãe ruim demais. Deve ser uma mãe suficientemente boa para ajudar na construção.
nesse processo de identificação e de apego. O apego seguro é fundamental para um ego saudável. Uma outra, quanto à estrutura da personalidade, evidentemente sempre estaremos a pensar a estrutura na relação do id, do ego e do superego. É dessa dinâmica, é dessa energia que brota na relação desses três, é que nós estruturamos a nossa personalidade. Complexo de Édipo, como entra na estruturação da personalidade? O complexo de Édipo, uma das pedras angulares, descreve os estágios do desenvolvimento psicossexual, onde a criança experimenta o desejo inconsciente pelos pais do sexo oposto. Essa experiência da infância em relação ao pai, em relação à mãe, é significativa. Recupere a sua memória, recupere a sua vivência nesse período. Vale a pena? Vale a pena. Relações de objeto. Participam da estruturação da personalidade? Sim, participam. Tipos de identificação. As teorias das relações de objeto, Melanie Klein, foco na importância das primeiras relações interpessoais e no impacto destas na formação da personalidade. Então, quando a gente se identifica com objeto, que pode ser coisas ou pessoas, isso fica gravado, fica na nossa memória, fica no nosso inconsciente. Com frequência na vida adulta, nós retornamos a essas lembranças inconscientes. Segundo essa perspectiva, os indivíduos se relacionam com outros por meio dessas imagens mentais ou objetos, que não necessariamente correspondem à realidade. Outra consideração, impacto dos papéis de gênero, a experiência que nós experimentamos junto aos pais no primeiro momento, junto àquele grupo mais íntimo, os familiares, tem implicação na identificação de gênero e na flexibilidade. Os papéis de gênero exercem um impacto significativo na formação do ego, na identificação do gênero. A sociedade impõe expectativas e normas relacionadas ao gênero que influenciam a maneira como os indivíduos se percebem e se relacionam com os outros, muitas vezes numa relação impositiva. Muitas pessoas se tornam reféns e, de repente, precisa abrir uma passagem para se encontrar. A identificação do gênero é como uma pessoa se reconhece em termos de gênero, dentro do espectro da masculinidade e feminilidade. Avançando, uma outra vertente, desenvolvimento cultural. Tem significação na estruturação da personalidade? Sim. A experiência de grupos culturais, multiculturalismo, tem relevância, tem impactos na nossa vida. Já dei um testemunho a vocês da minha vivência desde a infância, adolescência, onde experimentei o multiculturalismo, onde experimentei a diversidade cultural, com sofrimento, mas com ganhos enormes. O multiculturalismo enriquece nossa experiência ao nos expor a uma diversidade de valores, crenças e práticas diferentes das nossas, diferente de dentro da minha casa, diferente da rua da minha casa, diferente da cidade em que eu habito, do estado, do país, dos países. Uma outra vertente, patologias. Aqui, a exacerbação, identificação excessiva, de uma maneira doentia, aquela fusão. Eu me lembro quando eu era estudante e me diziam: vocês devem assimilar essa matéria para a próxima aula. Evidente que não havia nenhuma
maldade ideológica na expressão, mas é essa assimilação em se tratando de uma educação tradicional que, muitas vezes carregada do viés ideológico, essa assimilação era uma assimilação ideológica, transforma em sangue as ideias, a visão de mundo que eu estou lhe passando. Assimilar. Então é essa fusão que é patológica, essa assimilação escolar, ideológica, também patológica. Então, a fusão precisa ser repensada. Esse fenômeno é observado em diversas patologias, gerando transtorno de personalidade. Já não sou mais eu, alguém que fala em meu lugar. Uma outra variável, psicoterapia. Atentos ao processo e à transferência. A psicoterapia, a psicanálise oferece um espaço privilegiado para explorar e fortalecer o ego. A experiência do processo terapêutico envolve a criação de uma relação única, evidentemente, entre o psicanalista e o paciente, analista e analisando, onde o fenômeno da transferência, que nós já conhecemos, permite a reativação de padrões relacionados ao passado, no contexto do setting terapêutico. Verdade. Por isso, daí a importância que eu tenho dito a vocês. A importância do lugar da análise pessoal. Experimentar na pele, experimentar nos próprios ossos a técnica da psicanálise. Essa vivência é uma escola. Essa vivência é transformada em expertise, em know-how. Avançando, e finalmente uma última variável, dinâmica evolutiva. Na dinâmica evolutiva se dar conta da resiliência, do fortalecimento do ego. A formação e a evolução do ego são processos lineares. Não são processos lineares, são dinâmicos e contínuos, sujeitos a constantes transformações ao longo da vida. Capacidade do ego de se adaptar, ajustar e se reorganizar em resposta aos desafios internos e externos refletem a resiliência do ego, fortalecimento do ego. Muito interessante esse material. Vejam com calma, mergulhem e se beneficiem para que tenham insights, para que possam identificar comportamentos padrões benéficos e comportamentos padrões desfuncionais. Vamos para o próximo bloco. Esse texto vai trabalhar, faz uma abordagem do lugar da família, da influência da família na formação do eu, na formação do ego. É um texto básico, essencial, mas traz a cada um de vocês, pode provocar em cada um de vocês insights significativos. Por exemplo, a família é um lugar onde nós experimentamos valores e crenças do pai e da mãe. Muitas vezes os valores e crenças do pai e da mãe são comuns. Muitas vezes o pai tem uma crença e valor, a mãe tem outra crença e valor, e você já vive uma experiência plural. Então, valores e crenças, o berço é a família, habilidades que nós carregamos ao longo da vida é na família, que nós nos damos conta das primeiras habilidades na família. Observem a família que nós experimentamos e a família que nós formamos. Quais habilidades nós trabalhamos? Observe as habilidades que você teve como legado do seu pai e de sua mãe. Isso é do meu pai, isso é de minha mãe. É um bom exercício. Na família, muitas vezes acontece a escolha das carreiras de um modo tradicional. Hoje, cada vez menos, dado ao mundo virtual, o mundo digital. Mas no passado, século XX, muito mais, século XXI, muito menos.
Mesmo a questão da família patriarcal, também em termos de valores e crenças, século XXI cada vez menos, família matriarcal cada vez menos, estamos diante de novos tipos de famílias. Escolha da carreira cada vez menos na família. O lugar da escola é significativo? Significativo. Por mais que se queira afirmar que a natureza da escola se volta para a informação, a escolaridade, não é uma verdade. Pais, quando vocês procuram uma escola para os filhos, quando tem essa possibilidade, na maioria das vezes nós nos voltamos às escolas públicas, mas devemos estar atentos à qualidade da escola pública, do ponto de vista da informação, do ponto de vista da formação, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da orientação em sexualidade. Uma série de elementos devem ser considerados. Então, a escola ainda tem um lugar de importância na vida das famílias. Diria que para o futuro, e para o presente e para o futuro, cada vez a escola perde o lugar de sua importância, porque estamos diante de novas formas de aprendizagem, novos desafios. A escola, como ela vem se conduzindo dentro dessa proposta tradicional, é uma escola que está em declínio. Já contei aquela anedota para vocês de alguém que volta da Idade Média para os tempos de hoje e perambula em diversos setores da nossa sociedade até o dia em que ela encontra uma escola. Entra na sala de aula e diz: aqui eu sei onde estou. Forte a imagem, significativa. Numa retórica, numa figura de linguagem, nos diz: a escola não se transformou durante muitos séculos. Pensemos nisso. E ambiente da família saudável, aí continua com seu grau de importância. A experiência que nós experimentamos da família não precisa ser na perspectiva da família clássica, mas da família daquelas pessoas que procuram dividir a própria vida com outra pessoa, partilhar a experiência do sentido da vida. Aí existe e deve existir um ambiente saudável. De modo especial, em existindo filhos ou em existindo adoção de crianças para uma educação saudável. A experiência, ela é significativa. A experiência que eu tenho da família é a experiência que me conduz ao longo de minha existência. Pensem nisso. Na segunda parte, para agregar novas provocações, trouxe uma reflexão a vocês no seguinte sentido. Aqui vai falar do desenvolvimento cognitivo e emocional no ambiente familiar. Evidente que se desenvolvemos os nossos conhecimentos e a nossa emoção dentro da família. Por vocês lerem com calma. Aqui nós temos fatores familiares que influenciam o desenvolvimento cognitivo e emocional. Tudo bem? E vai na sequência. Perfeito? Vocês continuem para que eu possa não estourar o nosso tempo. Vamos passar para o outro bloco. Nesse bloco nós estamos diante dos informes culturais e artísticos, formação do ego, como é importante, a gente se dá conta disso. Então, o que eu apresento a vocês como proposta de provocação?
Na literatura, nós temos Demian, Hermann Hesse, Literatura, uma obra que explora o processo do autoconhecimento e a formação do ego, de Emile Sinclair, que é o protagonista. Vale a pena? Vale a pena o mergulho. Quem gosta de leituras, uma proposta. Quanto ao cinema, que nós vamos explorar na aula de hoje, A Pele que Habito, Pedro Almodóvar. Este filme de Almodóvar aborda temas complexos de identidade, gênero e vingança, por meio da história de um cirurgião plástico que cria uma pele sintética capaz de resistir a qualquer dano. Interessante, a obra é muito interessante. Nós vamos trabalhá-la, apresentar uma proposta que nós chamamos um dos exercícios, que é o exercício dos desafios em 3 níveis de aprendizagem. Nós temos a pintura, a persistência da memória, Salvador Dalí, conhecido de vocês, música, Black Star, David Bowie, também que nós podemos aproveitar, quem gosta de música, teatro, A Morte de um Caixeiro Viajante, Arthur Miller. Essa peça clássica americana explora a desintegração do ego de Willy Loman, um caixeiro viajante que enfrenta o fracasso pessoal e profissional. Então, conforme o gosto de vocês aos gêneros, vocês têm uma proposta aqui de reflexão, de aprofundamento. Vamos para o próximo bloco. Aqui apenas uma ilustração, apresenta a vocês uma imagem, uma foto do filme A Pele que Habito. E justamente será o trabalho que eu farei uma proposta a vocês hoje. Vamos para... Aqui nós temos o nosso texto de reflexão, A Pele que Habito, apenas parte dela. A Pele que Habito, dirigido por Pedro Almodóvar, é uma obra cinematográfica que mergulha profundamente nos temas da identidade, gênero, vingança, tudo isso centrado na figura de um cirurgião plástico obcecado por criar uma pele que possa resistir a qualquer dano. Então a gente pode observar o ego como mediador. Em sua busca sobre a matéria. Perfeito. O ego, podemos observar a identidade e transformação, a obsessão e a repressão, o corpo como o palco do ego, a questão do gênero e da identidade, vingança como mecanismo de defesa, a pele como metáfora da máscara social. Finalmente, a pele sintética desenvolvida pelo cirurgião pode ser interpretada como uma metáfora da máscara social, que todos usamos para nos proteger e nos adaptar às expectativas externas. A pele torna-se uma alegoria da maneira como o ego constrói e reconstrói suas defesas, mostrando a tensão constante entre a autenticidade do self interno e as demandas do mundo externo. Vale a pena o mergulho. Aqui apenas uma reflexão a respeito do filme A Pele que Habita. Próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante dos limites e possibilidades, em termos de estruturação da personalidade. Apenas a primeira e a última. Limitações e fragilidades. Vejam, por exemplo, as limitações sempre pegam, quando a gente pensa nas teorias de Freud, na experiência, falta de empirismo. Muitas ideias de Freud foram baseadas em observações clínicas e interpretações subjetivas, o que dificulta muitas vezes a verificação empírica de suas teorias, uma fragilidade. Por exemplo, a teoria dos estágios psicossexuais de desenvolvimento é difícil de ser testada e medida de forma objetiva. Vamos para um benefício último: influência cultural e interdisciplinar. As ideias de Freud realmente transcendem a psicologia, influenciando a literatura, a arte, o cinema e a filosofia, promovendo uma rica interdisciplinaridade no estudo da mente e da cultura. É verdade, é o que nós estamos a fazer. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos os exercícios de autoanálise para a estruturação da personalidade, o mesmo caminho. O primeiro e último, reconhecimento dos desejos inconscientes. Faça uma lista de desejos ou interesses que você considera tabu ou socialmente inaceitáveis e reflita sobre sua origem. Interessante o trabalho.
Por exemplo, você sonha frequentemente que está voando, o que pode simbolizar o desejo de liberdade ou escapismo de responsabilidades. Uma possibilidade. Os sonhos e desejos, tabu, podem ser manifestações do id, buscando expressar impulsos e desejos reprimidos. A análise desses conteúdos revela conflitos internos, desejos não atendidos. Vamos para o último. O exercício. Reflita sobre aspectos da sua personalidade que possam estar relacionados aos estágios do desenvolvimento: oral, anal, fálico, latência e genital. Reflita. Exemplo: uma tendência a ser excessivamente organizado e meticuloso pode estar relacionada ao estágio anal. Interessante. Perfeito? Depois, com calma, experimente esse exercício. Aqui nós temos aquele exercício complementar, uma inovação que nós fizemos nas últimas aulas. Então, aqui nós temos o filme A Pele que Habito. A proposta de estudo sobre o filme é estruturada em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Então, só faremos a leitura do básico para que a gente possa ter uma ideia. Como eu disse a vocês, conforme a frequência de vocês, o interesse e o propósito, trabalho o nível básico. Não quero o básico, quero o intermediário ou quero o avançado, a critério de vocês. O material está de acordo com o nível. Veja o primeiro, por exemplo: introdução e contextualização. Familiarizar-se com o enredo e os personagens principais. Evidentemente, estamos a falar do filme A Pele que Habito. Familiarizar-se com o enredo e os personagens principais. Procurar entender o contexto cultural e histórico do filme. Depois, reconhecer os temas principais: identidade, gênero e vingança. Isso como uma preliminar. Atividades: visualização e anotação. Assistir ao filme A Pele que Habito, fazendo anotações sobre os personagens principais e os temas que vão surgindo ao longo do filme. Depois, pesquisar, pesquise artigo e crítica sobre o filme para compreender sua recepção crítica e seu contexto de produção. Procure sinopses, resenhas, comentários em jornais. Parece-me que eu coloquei uma da Folha aí. Depois, participe de um fórum ou provoque um espaço de discussão entre amigos para compartilhar impressões iniciais sobre o filme e seus temas principais. Pode fazer com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com o melhor amigo, com o pessoal mais próximo. Todos assistem o filme, sentam e começam a discutir o filme. É muito interessante. Experimentar. Eu fazia isso muito na adolescência e dá um bom resultado. Experimentar. Discutir temas provocados por filmes em grupos de adolescentes, em grupos de amigos, grupos de adultos, entre família, mais próximos, etc. É um bom fórum, é um bom espaço de aprendizagem. Exercício: escrevam um resumo do enredo, destacando como os temas de identidade, gênero e vingança são apresentados. Interessante. Crie um mapa de personagens mostrando suas relações e conflitos. Muito interessante. Perfeito? Essa é uma proposta. Exercício 2, filme A Pele que Habito, em 3 níveis de aprendizagem. Depois vocês leiam o nível intermediário e o nível avançado. Vamos para o próximo bloco. En passant, não introduzir as questões básicas para a formação do ego, tirada daquele artigo sobre o lugar da família na formação do ego. Depois vocês observem esse bate-bola. O ambiente familiar influencia a formação do ego, com certeza, de uma forma significativa. Atenção para que observem se as lembranças são boas, se as lembranças são ruins, se as experiências foram boas, se as experiências foram ruins. Você ponha na balança e ressignifique. Depois, a família, a experiência da família, ajuda em muito no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento emocional. Observe a sua experiência, observe a sua história, observe a sua família. Observe se realmente ela teve uma influência na sua carreira, o lugar que ela ocupou na relação escola e família, se era uma família presente,
qualidade da sua família, a qualidade da escola, o que você ganhou com essa vinculação, com essa experiência de escolaridade na adolescência, na infância e na adolescência. Identifique você mesmo, qualifique você mesmo, avalie você mesmo, o lugar da influência da sua família impactando na formação do seu eu. Perfeito? Aqui nós temos os textos. Vamos abrir só o último. Eu acho que o último é a influência do ambiente familiar na construção da autonomia do sujeito. Interessante, é uma tese, vamos ver se é uma tese de mestrado. Não, é uma tese de nível básico, conclusão do curso. Perfeito? Vale a pena a leitura, então. Vamos só ver os subtemas. Sobre a família e contexto brasileiro, configurações familiares, é interessante observar, né? Vocês que serão psicanalistas, entender realmente a família no contexto brasileiro a partir de uma visão disciplinar, aqui provavelmente são dados sociológicos, mas vale a pena. Configurações familiares ou tipologias de família, a questão da autonomia no foco da psicologia. Disse a vocês, eduquei meus 2 filhos na perspectiva da autonomia responsável desde o 0 ano, desde o nascimento. Autonomia com responsabilidade. Hoje, meus filhos pensam fora da casinha. Meus filhos pensam de um modo diferente. Carregam valores, carregam suas crenças, carregam a esperança no mundo melhor e querem fazer diferença. Isso é muito bom. Educação para autonomia. É uma educação que não é fácil, mas que vale a pena. Ambiente familiar, parentabilidade, estilos parentais, dificuldades que se experimenta, o não dito familiar, a transgeracionalidade. Perfeito? Eu acho que é uma tese, uma dissertação, conclusão de curso, que vale a pena porque está no nível básico. Vamos para o próximo bloco. Com isso, nós terminamos nossa explanação a respeito da estruturação da personalidade com o tema formação do ego. Trata-se apenas de um aperitivo, trata-se apenas de um aquecimento para o módulo que iremos iniciar em março. Portanto, no seu recolhimento, na sua disciplina, na sua rotina de estudo, considere a aula de hoje uma provocação, uma preparação para o próximo passo, para o próximo encontro. Lembre-se sempre da oportunidade que nós sempre temos de ressignificar a nossa caminhada. Nós que temos o privilégio de acessar informações que não são dadas a todos, podemos fazer a diferença. Pense nisso. Bom estudo.